Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, bem-vindos ao nosso programa Refletindo com Jesus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas pela Web Rádio Cristo Consolador. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, dê like nos nossos programas. Tem sempre aqui uma mensagem boa, positiva, para nos ajudar no dia a dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Cristo Consolador, a passagem do Evangelho que fala sobre o jugo leve. Mas antes de começar a nossa conversa, nós vamos buscar acalmar os nossos corações, respirar fundo, fechar os olhos, quem quiser, tá? E pensar em Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, para que possamos estar com ele durante esses momentos de reflexão, aproveitando as suas mensagens, procurando aprender um pouquinho mais, para que nós possamos realmente pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, os ensinamentos do Mestre. Buscar, né, esses ensinamentos. Então, queridos, aqueles que estão aqui, sejam bem-vindos. Aqueles que vieram depois também recebam o nosso abraço. Compartilhem nosso programa, nossas mensagens, para que ela possa chegar a maior número de corações, né? E confortar nossos irmãos, assim como nos conforta. Eu quero, antes da gente começar, né, ou já começando, ler o trechinho aqui do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o vosso jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada.
Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa passagem é das mais belas, né? Todo o evangelho é belo, mas essa passagem especial, ela é confortadora. Eu gosto, sempre que a gente procure lembrar que Jesus aqui está falando de uma modificação imediata, para que nós possamos sentir realmente essa mudança, perceber o que ele diz quando diz que o jugo é leve. Ele fala de passos que nós podemos fazer desde já, porque às vezes eu fico me perguntando se é possível que a gente fique na espera de uma vida melhor para o futuro, se cada minuto que nós vivemos aqui, nós enfrentamos tantas dificuldades, e às vezes a dor é tão intensa que nós não conseguimos encontrar esperança mesmo no nosso coração. É claro que para cada um a dor é diferente, mas é sempre imensurável, né? Como um amor. Não é possível se medir. Nós não podemos pensar em se colocar no lugar do outro ou imaginar a dor do outro se nós não tivermos passado por situação semelhante. Mesmo assim, a nossa reação é diferente de acordo com nossos próprios caracteres, né? Porque nós somos únicos. Nós somos criaturas individuais e únicas, e a nossa formação vem sempre através da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso crescimento. E por mais que nós sejamos iguais na dor, mas conforme nós já conseguimos compreender alguma coisa, alcançar de alguma forma o entendimento, ela bate diferente para cada um de nós. Isso não quer dizer, eu me lembro agora, que uma vez uma amiga, há muitos anos, né, veio conversar comigo e me perguntar se o espírita não chorava, não sofria, como se simplesmente por nós sabermos, termos conhecimento, né, ou buscarmos esse conhecimento de que a vida continua, de que tudo que nós passamos é necessário para a nossa evolução, como se isso fosse funciona, né? A gente sabe que cada um de nós tem o seu próprio momento, o seu próprio crescimento e encara de maneira diversa. Aquilo que pode ser uma dor imensa para mim pode não ser para uma outra pessoa. Não há um peso e uma medida de comparação, visto que o sofrimento é pessoal. Agora, existe uma misericórdia enorme em Deus por nos fazer todos iguais e sabemos que o que causa dor. Então, nós não podemos nos dizer nunca inocentes se nós sabemos que aquilo que nos fere pode ferir ao outro também. Não é? Fazer ao próximo aquilo que nós queremos que seja feito a nós mesmos, agirmos da mesma maneira com relação ao outro. Então, basicamente, nós já temos em nós a certeza do que é certo e do que é errado, porque as leis de Deus estão em nossa consciência, fazem parte da nossa própria vida, né? Já que nós sabemos o que pode nos causar a dor, o que pode nos trazer sofrimento. Então, se nós provocamos no outro, nós não estamos inocentes nessa situação. Só que
o que a gente pode conversar com relação ao jugo leve, né? Por que Jesus diz isso para nós? E aí, eu trouxe um outro texto aqui, que eu vou ler, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, que é o que fala sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Porque só através do amor, da caridade, porque que essa é a única exigência que nos é feita, né? E que a gente ainda está aprendendo a amar. A bondade também se aprende. Embora nós sejamos todos essencialmente bons, mas o crescimento, ele cabe a cada um de nós, o exercício da bondade, para que ela possa realmente se sobrepor ao mal. Não é? Deus não nos criou para o mal, Ele nos criou para o bem. E às vezes nós ficamos muito em dúvida, porque tudo aquilo que nós temos ainda a crescer, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, os erros que nós cometemos, e vamos cometer muitos ainda, né? Porque ainda estamos amadurecendo, ainda estamos crescendo. Sempre é bom lembrar que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, também foi criado da mesma forma que nós e também passou pela sua própria história, pelo seu próprio crescimento e continua crescendo e continua evoluindo. Então, se nós imaginarmos, né, que desde o início do nosso planeta, desde antes de nós que estamos aqui existirmos, Jesus já estava aí e já trabalhava e já buscava ser melhor e cuidava de nós, afinal de contas foi ele que recebeu o nosso planeta para que nós pudéssemos depois ser recebidos nele também. Deixa eu ler um pouquinho para vocês aqui, senão acaba que eu vou me perdendo naquilo que eu começo a falar, vem tantas outras coisas, né? A gente lembrando aqui de Jesus recebendo o nosso planeta com tanto amor, cuidando de cada um de nós. O texto diz o seguinte, olha, de vez em quando reaparece em nosso meio uma velha questão acerca da chamada pena de talião. Ela continua existindo ou foi revogada por Jesus? Eu achei tão interessante isso ser colocado assim, né? A lei de Deus não muda nunca, então ela existe desde que o mundo é mundo. Nós ainda não temos condição de compreender exatamente o que é Deus. O que nós conseguimos entender já, né, como a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, é o início de tudo. Não há nada antes dele, porque se houvesse, o que veio antes seria Deus. E aí, se desde o início Deus existe, e ele rege, e age, trabalha e cria todo o universo, e a todos nós, então as suas leis existem desde o início, e elas são imutáveis porque são perfeitas. Quando a gente lê algo assim que fala sobre leis revogadas, né, não é que elas tenham sido revogadas, é que, na verdade, a nossa ideia sobre elas eram distorcidas. Mas vamos continuar a ler um pouquinho mais para ver se a gente consegue entender. A pena de talião, que outros chamam da lei de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime da pena, apropriadamente chamada retaliação. Essa lei é frequentemente expressa pela máxima de olho por olho, dente por dente.
Trata-se de uma das mais antigas leis existentes em nosso mundo, cuja origem encontramos no Código de Hammurabi em 1780 a.C., na Babilônia. Moisés, algum tempo depois, a consagrou em Israel. Conforme se lê na questão 764 do Livro dos Espíritos, a pena de talião, tal como era aplicada na antiguidade, não mais vigora. O que vigora no mundo é, em verdade, a justiça de Deus, e é, obviamente, Deus que a aplica. Isso mudou? Era o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Isso mudou? Não, não mudou. A lei existe desde que o mundo é mundo. Deus é perfeito, a lei de Deus é imutável. A nossa visão sobre ela é que vai crescendo conforme o nosso amadurecimento, né? Então, se nós tínhamos um período aqui de brutalidade, essa ideia, como até hoje nós ainda pensamos, nós podemos até dizer, nós não pensamos mais dessa forma, de olho por olho, dente por dente. Isso não é verdade. Nós ainda achamos assim. Porque quando nós ficamos, vamos dizer assim, magoados com alguém, nos sentimos ofendidos, mesmo quando nós falamos assim, deixa nas mãos de Deus, né? O castigo virá. Nós estamos esperando realmente que venha um castigo, que seja na mesma proporção daquilo que nos atingiu. Nós não estamos pensando numa recuperação. Será quando nós pensamos em nós, pensamos também dessa forma, quando pensamos em alguém que nós amamos muito, muito próximo, que comete um delito, um erro, aí nós queremos que a paga seja na mesma proporção, ou nós queremos que haja recuperação? A recuperação no sentido de mudança. Não é isso que nós queremos para nós? Se eu faço uma coisa errada, vamos pensar basicamente qualquer coisa. Se eu tomo um passo incorreto, eu quero me corrigir. Vamos dizer, se eu estou se eu estou estudando para fazer uma boa prova, eu tenho que me dedicar. E se eu tiro uma nota baixa na prova, ou se eu cometo um erro no trabalho, na minha atividade, eu vou ter que corrigir esse erro, né? Então, eu vou buscar fazer melhor. Para que aconteça isso, eu tenho que buscar me modificar, me preparar melhor para aquilo. E é nesse ponto que eu estou dizendo que nós observamos de uma maneira equivocada a lei. Ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. Só que nós temos a oportunidade da transformação e da nossa modificação para melhor. Aí é porque vem a questão que foi colocada por Jesus, através do amor e da caridade. Vamos seguir um pouquinho aqui no texto, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos conversando. Então, conhecida na doutrina espírita como lei de causa e efeito, ela aparece no Evangelho resumida numa frase que Jesus disse ao apóstolo Pedro: Pedro, guarda a espada, porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. Né? Qual é a impressão que a gente tem aqui quando Jesus está falando? Ele está falando exatamente a mesma coisa de trás, né? Olho por olho, dente por dente. Matou pela espada, perecerá pela espada. E é interessante que eu sempre ficava pensando assim, gente, olha que coisa mais triste, né? Se eu cometo um delito que prejudica muita gente, e isso não é uma coisa difícil de acontecer, não, infelizmente. Por quê? Porque nós vemos falhas que acontecem até hoje no mundo, e pertinho aqui de nós, vamos pensar assim na administração pública, e que, de repente, uma falha pode prejudicar uma população inteira, né? Como mal cuidar das questões de saúde, a falta de possibilidade de medicação nos hospitais,
de bom equipamento, de bons equipamentos, né? A alimentação. Então, se eu estou trabalhando num lugar e eu, por algum motivo, para me beneficiar, eu prejudico uma atividade que está relacionada ao bem-estar de muitas outras pessoas, quantas vezes eu vou ter que passar por aquela mesma situação? Se eu prejudiquei 100 pessoas, eu vou passar 100 vezes por aquela mesma situação? Vai depender do meu proceder. Porque a misericórdia de Deus é tão infinita e a lei é tão perfeita que ela fala exatamente sobre nós crescermos, né? Como é que através do amor nós podemos mudar isso? Nós vamos passar por essa dificuldade? Vamos, com certeza. Se eu faço algo que prejudica alguém, lá na frente, em algum momento, eu vou passar por aquela mesma situação. Agora, a forma como eu vou passar vai depender do que eu fizer para mudar o meu caminho a partir dali. A primeira coisa é eu reconhecer que houve o erro, que o que eu fiz não era correto. Então, primeiro ter o conhecimento disso, acontecer a consciência do erro e a vontade de modificar e de fazer melhor. E com o tempo, isso vai se tornando natural. Deixa eu seguir só mais um pouquinho. Vamos seguir. O rigor de tal pena pode, contudo, ser suavizado por uma outra lei que se tornou conhecida graças ao citado apóstolo, ou seja, graças a Pedro, que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Frase que integra a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o que significa que muitas pessoas podem alterar o mapa da sua vida amando, ajudando, fazendo bem. Uma ideia aqui que Divaldo Franco resumiu numa frase bem conhecida: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. O tema foi examinado por Allan Kardec no texto intitulado Código Penal da Vida Futura, que faz parte do capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Segundo o codificador, quando o assunto é a regeneração de quem lesou o próximo, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, que nós estávamos falando, não basta. É preciso ajuntar ao arrependimento a expiação e a reparação. Ou seja, é preciso agir. É preciso entender, se conscientizar e agir. Porque sem ação, sem a mudança, nós vamos ficar sempre passando por... É como uma lição não aprendida. Então, vamos pensar assim, eu agi prejudicando 100 pessoas, eu vou passar 100 vezes por essa situação, eu posso passar 200 vezes por essa situação. Se eu continuo prejudicando as pessoas, se eu continuo achando que eu estou correta, se eu não me modifico, se eu não tenho a consciência do meu erro, se eu não amadureci ao ponto de entender, então eu vou passar por isso mais e mais vezes. E pode acontecer o inverso também, a partir do momento que eu tenho consciência do meu erro, que acontece o arrependimento, e aí eu busco agir no bem, então eu já consegui seguir e certamente eu não vou precisar passar por aquela lição novamente, porque ela não vai ser mais necessária para que eu evolua. Está sempre ligada ao bem, né, que nós fazemos. Aqui, seguindo. O arrependimento, afirma Kardec, suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa.
não fosse assim, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Ou seja, não basta apenas falar, não basta apenas eu sentir que eu errei, não basta apenas eu pedir. É preciso mudar de atitude. É preciso mostrar que houve realmente uma mudança, mostrar que houve uma transformação. E isso é na nossa relação no dia a dia, em todas as nossas atividades, né? Na nossa relação familiar, na nossa relação com a comunidade, com o trabalho, com os amigos, em tudo. Quando Pedro escreveu a epístola, aqui nos reportamos, ele certamente se referia à expiação, que pode ser perfeitamente amenizada e até excluída pela prática do bem e da caridade, que são a expressão maior do amor. Na literatura espírita encontramos diversos exemplos disso. Muitas vezes a nossa deveria perder, é, muitas vezes a pessoa deveria perder um braço inteiro, sendo os livros do André Luiz, em face de um delito cometido no passado, e acaba perdendo apenas um dedo. Isso faz parte de umas histórias, um relato num dos livros do André Luiz, eu não lembro qual, eu não sei se é ação e reação, eu acho que é ação e reação. Mas a gente vê a todo momento, na nossa vida, no dia a dia, situações assim. Lembramos que Kardec escreveu a respeito. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que se tiveram em queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isso é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. Está no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7. O importante, no entanto, é que tudo isso poderá ser feito não necessariamente debaixo de um grande sofrimento, em face do abrandamento lembrado em boa hora pelo apóstolo Pedro, sintetizado na frase: o amor cobre a multidão de pecados. É a frase mais linda, não é? E aí nós podemos entender quando Jesus fala sobre o jugo leve, porque através do amor é possível vencer a dor, evitá-la e transformar a nossa própria vida através da transformação de tudo que está ao nosso redor. E para isso nós não precisamos esperar uma encarnação futura, nós não precisamos ficar à espera de que a felicidade venha só no plano espiritual ou só quando nós formos perfeitos. Nós podemos praticar hoje e nós podemos começar a colher os frutos agora da nossa prática, criando um presente melhor, um futuro melhor ainda. Através do esforço, da perseverança, né? Enxugando as lágrimas. Por enquanto ainda teremos muitas lágrimas, mas também teremos as de alegria, né? Podemos viver com alegria. A única coisa que eu posso pensar aqui, queridos, é que diante de todas as dores, e não cabe aqui relatar quais são elas, cada um de nós tem suas próprias dores,
nós podemos ter a certeza de que Jesus está conosco e pensar nele, receber o seu envolvimento, o seu abraço, a fortaleza dos seus ensinamentos, do seu amor, é acalmar os nossos corações, enchê-los de esperança e encontrar forças para continuar. Então, espero que até o nosso próximo encontro, vocês possam também buscar esse conforto, esse amor em Jesus, para que a gente possa, devagarinho, né, com amor, cobrindo a multidão dos nossos erros, transformando em acertos e vivendo melhor. Lembrando que, mesmo quando algo de ruim nos acontece, nós devemos buscar um ensinamento e procurar entender o porquê e viver com alegria e buscar alegria mesmo nos momentos mais difíceis, compreendendo que eu acho que é o mais importante de tudo, que o amor, ele persiste, a vida permanece e que a separação ela é sempre relativa e nunca é definitiva. Fiquem com Deus, queridos, e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.